Ok. Boa tarde a todos, prazer imenso estar aqui. Queria primeiro agradecer o convite da sociedade para estar batendo esse papo aqui com vocês hoje. E é uma área que me é muito afim, muito comum, porque eu trabalho com turismo também, sou profissional de turismo. Então, sempre tive muito ligada aos eventos, né? Então, quando vou tentar passar para vocês mais ou menos uma ideia dos eventos que nós estamos organizando no Rio de Janeiro. Eu digo nós porque a iniciativa foi minha, mas a gente conta com muitos colaboradores, né? A várias mãos fica menos denso, menos pesado. Organizar um evento já é difícil, né? Você imagina organizar 16 e participar de outros, né? Porque a gente fala da organização, mas tem a questão da participação. Eu estou aqui em São Paulo, essa semana eu estava em Timbó, há 20 dias atrás eu estava em Portugal, no Encontro de Porto e assim por diante. Então, vou tentar passar um pouco para vocês, da mesma maneira que eu vou apresentar esse tema, eu vou deixar um material de apoio, então vocês não se incomodem porque tem uns slides que eu não vou ficar aqui dentro, mas vai ficar um material de apoio para quem quiser, vai estar disponível para a sociedade brasileira. Quem tiver interesse de organizar um encontro, organizar um evento, você pega com é uma mínima apresentação de como você organizar um encontro, né? Então o objetivo, além de falar um pouco dessa experiência do Rio de Janeiro, é de deixar um material de apoio. Então não vou ficar lendo muito, vai ficar uma coisa mais direcionada nesse sentido e trazendo a realidade dos pontos fracos e dos pontos fortes, né? Da organização de um encontro, de um evento. Então esse aqui é o calendário do Numismática 2023. Se vocês perceberem, a gente colocou a data de janeiro até dezembro do ano de 2023. Vocês vão perceber que no segundo semestre eu coloquei 2 encontros, né? E a ideia de colocar 2 encontros no segundo semestre é porque lá em dezembro, quando eu apresentei aqui à sociedade esse calendário, eu acho que 99,9% você é louco, né? Como é que você consegue fazer isso? Porque ano passado eu tinha organizado 5, e aí os 5 já deu um trabalho danado, né? A gente que trabalha com eventos, a gente fala que a única coisa de um evento que a gente tem certeza é que alguma coisa vai dar errado. Então é uma ciência técnica, né? Assim, e a principal característica do profissional de eventos é que ele tenha jogo de cintura, tenha maleabilidade, porque ele vai entrar em alguma condição que ele vai precisar ter jogo de cintura para resolver os problemas que acontecem no evento. Por mais que se planeje, tem algumas coisas que acontecem naquele determinado momento. Então a gente colocou 16 encontros, sendo que o encontro do Rio de Janeiro, da data do Rio de Janeiro, do mês de julho, a gente vai fazer Casimiro de Abreu, Barra de São João, porque o do Rio de Janeiro a gente vai entrar como apoio à sociedade brasileira, que vai fazer o encontro no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, e vocês em breve vão ter mais notícias sobre o evento. E aqui o calendário numismático 2023. Eu coloquei esse primeiro slide só para a gente ter mais ou menos uma noção de não confrontar datas, né, o mínimo possível. Hoje no Brasil é quase impossível de você não confrontar datas devido ao grande número, que bom, de eventos que acontecem no Brasil, né? Isso aí, eu atribuo isso a alguns fatores, mas o movimento da sociedade é um movimento que ele saiu do espectro de região sudeste, e a gente fala hoje com todo o Brasil. Tem um evento acontecendo na Bahia, vai ter um evento no Amazonas, a gente estava falando quem vai a Manaus. Então, Rafael, lá em São Lourenço, quando quiser fazer um evento, em dezembro, a sugestão, e aí a gente aplica isso para outros tipos de eventos, é que sente aqui com a sociedade em dezembro e veja o calendário para não confrontar data, né? Pelo menos com os eventos que a gente chama de eventos âncoras. Dos 16 eventos, eu tenho 4 eventos âncoras no estado do Rio de Janeiro, e eu vou explicar isso para vocês por quê. Então a primeira dica é isso daí. Me apresentando rapidamente, além de trabalhar com numismática, né, eu comecei a colecionar no ano de 1998, Marcelo Vieira, lá no Rio de Janeiro. Eu sou professor também universitário, dou aula de eventos, inclusive, quando eu passei no concurso da UF em 2008, a disciplina foi eventos, e depois esporte e lazer. Dou aula no Senac, na Rural, no CIET, todo ligado ao turismo, tá? Hoje eu estou coordenando, muito gentilmente recebi o convite e aceitei, coordenando a região sudeste e presido o Clube Numismático de Teresópolis. E aí eu também vou falar um pouco como é que se deu esse processo de formação do Clube de Teresópolis, que foi um produto de um encontro, de um evento que a gente fez na cidade. A gente detectou que tinha muito colecionador na cidade. E aí, por que ao invés de fazer um evento por ano, a gente não se reúne mensalmente? A gente faz as lives, a gente faz os encontros, a gente se encontra para tomar café e trocar moeda, e bater papo, e tirar uma dúvida. Ok? E também estou diretor do CENERJ, que é o Clube Numismático,
lá no Rio de Janeiro. Então, como eu falei, o material de apoio que vai ficar com a sociedade, só para a gente dissecar o que é um evento, que é um ato comemorativo, que a gente tem que reunir pessoas, no evento não existe um evento de uma pessoa, duas pessoas, e com os objetivos comuns, focando no público-alvo. A grande questão de falar sobre eventos aqui, trazer a numismática em pauta, é porque cada evento que a gente organiza, o público-alvo pode ser diferente, o nosso objetivo pode ser diferente, e a reunião de pessoas e o ato comemorativo, ok. Mas, necessariamente, o evento que eu organizo em Búzios, quando eu conheci pessoas que eram familiares de alguém que foi estampado numa cédula famosa do Brasil. Então, eu tinha que atender de alguma maneira, quando eu fosse planejar esse evento numa palestra, alguém que falasse sobre a figura ilustre, né, dessa pessoa. Então, a gente leva em consideração essas questões. E o público-alvo também. Dos 16 encontros que a gente organizou lá no estado do Rio de Janeiro, que a gente vai organizar até o final do ano, que na verdade serão 17, porque a gente vai entrar como apoio à SNB. A gente direciona essencialmente para o público infantil, para o público de escola, um processo de sensibilização do que é a numismática. O Rio de Janeiro tem 92 municípios, né? E eu divido o Rio de Janeiro em 12 regiões turísticas e eu contemplei as 12 regiões turísticas na hora que eu coloquei o mapa do Rio de Janeiro. Por quê? Eu pego, por exemplo, a região aqui que é colada com São Paulo, Penedo, que é a última cidade de Itatiaia, já é Queluz, São Paulo. Então eu atendo Itatiaia, Resende, Porto Real e né, os municípios da região das Agulhas Negras. Então a gente fez isso por quê? Porque a gente entendia que o estado do Rio de Janeiro, a gente queria que em todo o estado as pessoas tivessem a ciência primeiro do que é a numismática. A gente precisa que as pessoas entendam isso, porque de 100 pessoas que a gente fala, 90 falam número o quê? O último vídeo que passou na RJTV lá de Paraty, o repórter brinca nisso, é um videozinho de 1 minuto. Ele, numis o quê? Não sei não. Quer dizer, então esse objetivo nosso era de a gente socializar mais, né? Dar a oportunidade que as pessoas, desde a criança ao aluno do EJA, que a gente dá palestra em escolas um dia antes dos eventos, que eles tenham acesso a nossa paixão, a nossa área de estudo. Porque diferente de outras áreas, como a filatelia, como a cartofilia, eu tenho loja física no Rio, né? E as pessoas, todo dia, você compra selo, você compra cartão de telefone, você compra ficha. Então, assim, isso foi morrendo, então eu acho que isso que era um objetivo, né? A gente tem que, no escopo lá, do projeto, a gente coloca um objetivo, que as pessoas descubram o que é a numismática. Então, esse é um dos principais objetivos nossos. Todo evento é um ato comemorativo único e pessoal. Único e pessoal porque se a Sociedade Brasileira Numismática criou o evento Numismática para Todos no Rio de Janeiro, foi lá ano passado, esse ano já não vai ser no mesmo local. Então, ele é único e pessoal. Por mais que ele tenha os mesmos objetivos, os mesmos formatos, ele vai sofrer mudança, porque a ciência é assim, ela está em constante movimento, constante mutação. E o evento não é diferente, né? Como eu falei para vocês, o evento a gente sabe que as coisas vão dar errado. Acontece. Eu sempre trabalhei em poder público lá no Rio de Janeiro. Até janeiro eu estava vice-presidente da Turismo, que é o órgão máximo do turismo no estado. E dentro da Turismo eu consigo acesso, né, a algumas pessoas. Então, por exemplo, você deu um espaço para um palestrante, né, uma hospedagem. E aí chegou 3, 4 dias antes, o cara falou assim, não consegui porque está tendo um evento. E aí você tem que se desdobrar porque você convidou um palestrante para a saída. O Hilton Lúcio foi dar uma palestra em Cabo Frio, né? Então ele sai, ele já tem o custo de se deslocar, o que ele deixa de fazer. E isso é um fator que a gente tem que ter mais ou menos saber como que a gente vai desenvolver no desenrolar do evento. Eu achei interessante colocar isso porque muita gente acha que a questão dos eventos é uma coisa recente, né? E não é. Eu lembro, eu fiz curso de guia, eu formei em guia e com 19 anos eu estou com 45. E aí uma visita até que eu fiz à Ilha Fiscal, lá no Rio de Janeiro, e eu fiquei impressionado com a suntuosidade do planejamento daquela festa, do último Baile do Império em 89, acho que foi novembro, né, Gilberto? Acho que foi novembro de 1889, a quantidade de pessoas que trabalharam, aquilo ali já era a representação de um evento, é porque não tinha a notoriedade que tem hoje, né? Então no Brasil, nas pesquisas que a gente fez, isso já é anterior à chegada da família real em 1808. Né? E eram realizadas feiras, eu achei interessante, eu coloquei em vermelho, porque olha a característica, comerciantes armavam suas barracas para vender, aqui desculpa que eu comi um erro, seus produtos.
Qual é a diferença do evento que está acontecendo aqui dentro de comercialização? São comerciantes que armam suas mesas para vender os seus produtos, né? E compra, troca, vende. Se a gente for analisando o comércio para trás, eu lembro a primeira vez que eu fui a Portugal com moeda, eu caí na besteira de falar lá em Portugal que eu estava levando as moedas para trocar. A troca é uma forma de comercialização. E aí você vai ter que ser taxado no IVA, se não me engano, que é IVA, né? Você vai ter que ser taxado aí. Mas, pô, deixa eu voltar primeiro para você fazer uma lista, para dizer o que eu vendi, o que eu troquei, o que eu comprei, né? Então, existe isso aqui desde essa época aí. E aí eu coloquei 2 exemplos, que foi o do Maurício Nassau, que foi o boi voador, e as congadas, né, no Rio de Janeiro. E aí, o que me startou essa questão dos eventos, né? Lá em uns 10 ou 12 anos atrás, eu fui ao congresso, já colecionava, e eu fui ao congresso de João Pessoa com o Marcelo, né? E aí o Marcelo, toma conta da minha mesa, aquela coisa que a gente faz, né? Quando a gente tem medo, toma conta da minha mesa que eu vou dar uma rodada. Me chega um senhor com roupa de estaleiro, né? Com um saco, ele botou na mesa, e eu olhei para o Marcelo, estava na mesa do Marcelo, né? Não vou... Só de 960 e as frações. Um saco de matas. E ele falou assim para mim, não sei quanto custa, ver o que você pode me dar. E eu lembro que, óbvio, que por uma questão ética, Marcelo, o cliente é seu, eu estou na tua mesa tomando conta para você. Ele falou o seguinte, ó, a gente vai comprar junto, compramos bem, vai comprar junto. E ali eu coloquei minha primeira mesa, porque até então eu só queria colecionar moeda. E ali ele falou, ó, cara, você compra, e eu fiquei com metade da mesa. E ali foi o meu primeiro contato com o evento, né? Eu gostava de ir para participar, evento como comerciante. E eu comecei a atentar para algumas coisas, porque a gente, quando trabalha com turismo, a gente brinca que é o vírus tour. A gente não consegue entrar no banheiro, o Xavier estava aqui, eu vi o banheiro do hotel, eu já quero que alguém limpe, vamos chamar alguém na recepção, vamos falar com o hotel, por quê? Porque a gente faz parte disso tudo, independente se sou eu que estou organizando ou não, a gente faz parte. E aí, assim, vamos trazer o evento para o Rio de Janeiro? Ok. E aí eu comecei a entender um contexto, isso de planejamento, isso é legal. Por que o Rio de Janeiro estava fora desse cenário? Se vocês, eu acho que vocês aqui melhor do que eu podem... Mas o Rio de Janeiro ficou 10 anos sem ter encontro, correto, Gilberto? Daqui. Sem ter encontro no Rio de Janeiro, ficou quase 10 anos, né? Muito mais. Mais de 10 anos. Foi, porque foi 92. Era do lado do Palácio do Catete, não era? Era ali no Novo Mundo. Novo Mundo, lá do Palácio do Catete. No Catete. Depois só veio em 2018 com a colecionismo. E aí, quando vocês olharem lá na frente nesse material de apoio que eu vou deixar, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Primeiro é segurança, óbvio, a gente trabalha com peças de valor. E aconteceram 2 episódios que não foram legais com 2 numismatas renomados do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu falei, cara, o que a gente pode pensar, eu sou de Niterói, então o que a gente pode pensar trazer esses eventos novamente para o Rio de Janeiro? E aí a gente, num processo, ontem eu jantei com o Salmito, estou convidando, né, tentando flertar com o Salmito para ele ir ao encontro em Petrópolis. Petrópolis é uma cidade muito agradável, histórica. E ele tem aquela coisa da segurança, ele relembrou um desses episódios. Então entra no planejamento qual o plano que a gente vai ter para isso minimizar no imaginário das pessoas, porque fica. Isso é um fato. E aí eu falei, por que Niterói? Vamos fazer Niterói porque lá eu conheço o prefeito, eu conheço o secretário, eu conheci o comandante do 12º Batalhão, que eu botei um carro de polícia parado na porta do evento. E aí então o que acontece? A gente usa, né, dos parceiros que a gente vai falar na frente. Porque no Rio de Janeiro é necessário ter, aliás, eu acho que em qualquer cidade, porque a gente trabalha com peças de valor. O cenário do Rio de Janeiro, e aí me causou essa inquietação, eu falei, cara, a gente tem que trazer isso para o Rio de Janeiro novamente, né? Pela relevância do estado do Rio de Janeiro no cenário nacional, né? Do que foi o Rio de Janeiro, e aí veio essa ideia. Aí vamos discutir data local, quem são os parceiros, qual é a mídia, expositores, qual é o formato do evento, a gente vai ver na frente, qual o público e a questão de segurança. Tem como dar um play aqui, Oswaldo, nesse videozinho? Esse é Esse foi o primeiro encontro que a gente organizou no estado do Rio de Janeiro depois de um longo e tenebroso inverno. Esse foi no Hotel H em Niterói, que eu conheço a família Alvite, que é de bandeira espanhola, né? Eles trabalham com hotéis no mundo inteiro. Ele entrou de parceiro também. Não paguei o custo desse evento, tá? Porque esse primeiro difícil a gente conseguir. Acho que os membros da SNB sabem quanto que é você organizar um evento com excelência, que isso é custoso, além de trabalhoso. Mas tem os outros
as coisas que vêm a reboque. Eu botei essa foto aqui porque esse aqui é um colecionador que mora na Tijuca, no Rio de Janeiro. A Tijuca tem muito colecionador bom. A Tijuca, por conta da Floresta da Tijuca, muitos europeus, quando vieram para o Rio de Janeiro, procuraram o Alto da Boa Vista por questões climáticas. Então, antigamente, hoje é Copacabana, Barra da Tijuca, mas tem muita família boa, assim, abastada, ali naquela região do Alto da Boa Vista, né? E esse senhor aqui, quando acabou o evento, ele é colecionador, ele pegou uma sacola do Extra do supermercado, nunca vou esquecer isso, com uma caixa. Eu falei, não sabia o que era, foi parecer uma caixa de bombom, e tinha um quarto centenário dentro. Eu falei, tá me vendendo? Não, isso aí é para te ajudar a você pagar o evento. Né? Veja como é que ele estava ligado, ele participou dos 2 dias de encontro, e assim, ele estava sensibilizado com a iniciativa de trazer esses eventos. Então a gente, ao longo do percurso, a gente vai detectando possíveis parceiros, né? Isso aqui só rapidamente em números, eu botei A e B, que é alimentos e bebidas. A gente, mais de 70% dos recursos são gerados pela atividade de turismo no Brasil e no mundo. A gente está falando do mundo, São Paulo principalmente. Se você pegar a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, você pergunta a ele que 70% do rendimento do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, está ligado diretamente à questão dos eventos. Então, se a gente está falando que é um evento que é aprazível, que a gente gosta de aprender, trocar ideia, comprar moeda, mas olha o impacto que a gente tem na economia. Um evento, ele movimenta de 49 a 200 setores da economia. Então, se a gente falar, vamos dar uma conta rápida aqui, a gente contratou pessoal de mídia, a gente está usando uma rede social, a gente aluga cadeira, a gente movimenta a hotelaria daqui do hotel e de outros hotéis. Se você fosse, eu fui ali à farmácia comprar um remédio de cabeça ontem, então a farmácia que são movimentações indiretas do evento. E as pessoas não têm noção dos impactos disso. E aí são algumas, 4,3% do PIB do mundo está ligado à economia dos eventos. Ok? E eu coloquei aqui em 2025, né, a sociedade está captando para o estado do Rio de Janeiro, que é um congresso, não sei se o nome está certo, João? Internacional. Congresso Internacional de Historiadores Numismáticos. Ok? O Brasil se firma como destino de eventos, e a gente faz esse último recorte, que é em 1922, com a comemoração do centenário. Ficou bonito, Gilberto? Sim. Isso aqui é Gilberto lá, que ele prestigiou o primeiro encontro lá em Niterói. Aqui está o Wilton e o Paulo Abreu. Eu brinco que a gente detecta, né, algumas pessoas que precisam acreditar na sua proposta e no seu trabalho, porque o evento congrega pessoas. A gente falou lá no início, no primeiro slide. Não adianta você fazer um evento para você. Então as pessoas têm que se dispor. A Thelma lá em Vassouras, por exemplo, ela deu palestra para as crianças, inclusive deu mais do que eu pedi a ela. Eu falei, Thelma, tem mais uma turma aí de escola particular, Thelma, eu atendo. Então você vê que vai juntando pessoas com o mesmo objetivo em comum, alguém precisa startar o processo, né? E fazer isso. Então eu coloquei o nome de algumas pessoas que foram importantes, que são importantes nesse processo, né? E eu citei aqui, eu acho que era um capítulo à parte, o Copacabana Palace, quando foi construído em 1923, eu tenho documentos, por exemplo, do Walt Disney sentado criando o Zé Carioca na frente do Copacabana Palace. Fez 80 anos ano passado, o Zé Carioca, né? Inspirado na malandragem do Carioca, do seu Zé da padaria. O Zé Carioca, a origem é essa. Então tem muito recorte das histórias dos eventos no Brasil no Copacabana Palace. E por curiosidade eu fui lá questionar para saber de valores, né? Porque é um fato e eu não saí muito feliz não, porque eu acho que isso é um pouco do meu escopo Mas é caríssimo, né? É para falar? Não, uma diária lá do Salão Nobre gira em torno de R$90 mil. Passa o Pix. A média aí. Passa o Pix, viu, Gilberto? Falaram passa o Pix aí, ó. Desdobramentos, né? Eu falei, a gente fundou o Clube Numismático de Teresópolis, aqui é a foto da fundação do clube. Isso foi o desdobramento de um evento, né? A gente detectou que tinha muito colecionador e as pessoas falam, pô, mas só ano que vem, só ano que vem, só ano que vem. Eu falei, qual é a periodicidade que você quer se encontrar? Então, através do evento que a gente organizou, a gente detectou essa potencialidade na cidade de Teresópolis. A gente vai fazer um ano agora no mês de julho, então fica como exemplo. A classificação dos eventos é uma das coisas que eu falei que eu vou deixar como material de apoio. Por que é importante dissecar? Porque a gente estuda qual é a metodologia que a gente vai usar, quais são os recursos, logística, investimento. Então, isso aqui eu não vou ficar lendo, mas
A gente divide os eventos em categoria, objetivo, qual é a área de interesse. Ah, Felipe, área de interesse, tema artístico, pode ser científico, cultural, pode ser junto? Pode. Mas você detectando isso aqui, eu vou dar um exemplo. Você vai organizar um congresso, a gente fez Itaperuna ano passado. A gente entendeu, né, depois de um diálogo, a gente faz o pré-evento, a gente conversa com alguém da cidade, que tem um bairro em Itaperuna que tem 4 mil médicos, 4 mil pessoas que moram, que giram em torno dos 2 hospitais que existem em Itaperuna. Então, referência, doutor, pode me confirmar, oncologia e cardiologia. Então, alguns projetos que a gente fez em paralelo à comercialização, que é o último objetivo dos meus eventos no Rio de Janeiro, ok? É a comercialização. A gente fez uma exposição de medalhas com a temática da medicina. Então, a gente colocou 60 medalhas, primeiro transplante, isso aqui é de veia aorta. Então, a gente conseguiu apresentar isso para os médicos daquela localidade, que era um chamariz para eles participarem do evento. Eles entenderem o que era numismática. Então, pode sim ter mais de um. Qual a localização, características estruturais. A questão da localização é muito importante porque assim, a gente vai aprendendo a cada evento, né? Isso é fundamental, a gente decidir um bom local para se fazer o evento, que reúna segurança, acessibilidade, que seja fácil para as pessoas visitarem. Eu brinco que eu chego a São Paulo em 5 horas de carro, eu saio meia-noite, chego 5 horas da manhã aqui, e se eu sair de casa, eu faço 7 horas até Raposa, onde vai ser o próximo encontro nosso, que é um distrito de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Então, assim, é distante, então a gente tem que contar o quê? Com a sensibilização das pessoas que moram naquela localidade, principalmente. As tipologias também, tá? Tão importante quanto o planejamento é a execução do pós-evento. Isso aqui é fundamental também, fica como material de apoio, porque o evento começa antes, você transcorre o evento e tem um desdobramento do evento. A gente está sentado aqui, a gente está escrevendo uma lista de presença e botando nosso e-mail. Será para quê? Né? Pode falar, Oswaldo? Vocês vão receber um certificado digital, talvez, né? Você tem um mailing direto, não é isso? Né? Então, você fala com as pessoas, né? Isso é legal. Isso aqui é uma foto que eu acho bem interessante, que é uma das crianças que a gente atende. Se o evento no Rio de Janeiro é 12 e 13, no dia 10 a gente já está na cidade, a gente faz contato com a Secretaria de Educação da cidade e com a Secretaria de Cultura e a gente oferece palestras gratuitas para as escolas. E aí quem decide são eles. Qual a idade inicial? 5, 6 anos de idade. Qual a idade final? O EJA. Né? Jovens e adultos. A gente dá as palestras noturnas também. Em Paraty, esse ano, a gente atendeu 180 pessoas. Jovens, crianças e idosos. 180 dividido em 5 palestras durante o dia inteiro. No dia seguinte do evento, a gente já estava cansado. E aí também tem as palestras que são direcionadas para os colecionadores. Essa aqui é uma equipe nossa lá de Itaperuna, né? E a gente fala do planejamento. Isso é uma criança lá toda boba com a moedinha que ela ganhou e ser desperta. Acho que a Thelma vai falar isso daqui a pouco, na próxima palestra, da importância da gente despertar nas crianças e nos jovens o amor e o conhecimento pelo colecionismo e pela numismática. Isso aqui é o dever de casa, porque algumas pessoas, quando eu falei que faria, poxa, cara, legal, eu quero organizar um evento na minha cidade, como é que tá aí, ó, passo a passo. A gente se coloca à disposição também aqui o Gilberto, o Oswaldo, pela sociedade, quem quiser apoio para organizar os seus eventos, eu estou à disposição. E eu escrevi, a gente já está chegando no final da apresentação, alguns aspectos relevantes que estão lá para trás, que eu acho que me chama a atenção, que eu acho que é legal a gente discutir. Primeira coisa que incomoda um pouco, a gente vai fazer Macaé. Agora, Macaé é um polo reconhecido nacionalmente, que é a indústria do petróleo, né? A bacia de Macaé. Então, Macaé vai muito empresário, as pessoas que trabalham. Macaé é uma cidade efervescente, né? É ali na região dos lagos do Rio de Janeiro. E aí, a gente tem que falar para as pessoas, até às vezes de uma secretaria de cultura, ou de um centro cultural, ou de um museu, as pessoas não saberem o que é numismática. Então, assim, esse é um papel fundamental dos eventos. Eu acredito que a partir de 2024 a gente já deu uma descentralizada no estado do Rio de Janeiro. As pessoas já vão entender o que é isso, né? O que é esse nome difícil? Você imagina o Gilberto chegar lá e falar tesserofilia, o cara vai bater nele, né? O cara, esses numismáticos, os caras já não estão aprendendo direito. Então esse é um processo e é um dos principais objetivos nossos, é a sensibilização. Né? É importante que o Dr. N passe o conhecimento que ele tem nas palestras, nos livros, porque as outras pessoas, outros jovens vão começar
a perpassar esse conhecimento. Isso é fundamental. Criar uma boa equipe, sem sombra de dúvida. A gente tem uma equipe lá que a gente brinca, é pau para toda obra, né? Um termo que a gente usa, porque o planejamento a gente chega muito antes, a gente sai muito depois, e as pessoas têm que estar imbuídas naquele espírito da proposta desse evento. Não adianta eu estar com essa ideia e o cara que está lá na recepção, ele não ser uma pessoa amigável, uma pessoa que tenha paciência para explicar, para falar, né? Um detalhe, como eu falei para vocês, a gente só coloca, quando a gente discutiu fazer esses eventos nesse formato no Rio de Janeiro, a gente só optou em colocar comercialização como parte do evento, porque a gente consegue atrair um maior número de pessoas, porque a gente a princípio não colocaria. Mas eu consigo trazer colecionadores para os eventos. Você teve em Paraty agora, né? Você teve no Encontro de Paraty. É legal você ir, assistir a palestra, olhar, mas é legal também você comprar uma moedinha, trocar uma moedinha. Ele está lá, ó, exibindo a moeda dele ali de cobre, quer mostrar para o senhor. Já está aqui na mão. Então isso faz parte também, a gente entendeu, não é o objetivo principal, mas faz parte do projeto. Envolver a educação e a cultura, como eu falei para vocês, eu botei escolas, projetos culturais, datas comemorativas, alguns, por exemplo, o próximo de Itaperuna, agora de Raposo, a gente vai fazer junto com o maior encontro da cidade, que é o Encontro de Carros Antigos de Raposo. Vai ser no final desse mês, reúne 2.000 carros antigos em um dia. Então, assim, a gente acredita que o colecionador de carro antigo, ele já gosta do colecionismo, ele é um cara que é adepto, né? E aí a gente vai fazer, óbvio, uma palestra, uma exposição mais voltadas a veículos automotivos. A gente vai tentar trazer aquele cara e falar assim, olha, isso aqui é uma nova possibilidade para você, né? E a gente casou. Como que a gente sabe disso? Nas datas comemorativas. Tem algumas coisas que são boas e ruins, a gente pesa. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, a hotelaria está com valor lá em cima, porque é o evento que eles mais vendem. Mas a gente pesou e entendeu o que era interessante fazer. Inserir aspectos peculiares locais. A gente, quando chegou a Búzios, Paraty foi assim também, o que você deixa para a cidade? Porque lá em Paraty eu consegui o espaço gratuitamente e as mesas para o comerciante não foram cobradas. A gente não cobrou mesa. Então, qual é a contrapartida? A gente, eu liguei para um 09 lá, falei, olha, eu preciso de uma coleção de peças do Império. Ele falou, separou para mim, acabei de entregar ontem, né? Então montamos uma exposição que ficou em cartaz, de peças do Gilberto Tenor, ficou em cartaz lá no Centro Histórico, lá de Paraty, no IAP, Instituto Histórico e Artístico de Paraty, na antiga cadeia. Ficou lá a exposição, você viu, né? Eu trouxe agora essa semana, já devolvi a ele, tudo certinho. Em Búzios tem muito pescador, muito caiçara. Fizemos, uma das minhas primeiras faculdades foi fotografia. Eu fotografei 60 moedas que tinha a temática do mar. Peixe, barco, né, farol. Ampliei essas fotografias, botei uma mesa com as moedas e expus as fotografias. Então a gente sempre tenta dar uma contrapartida para o lugar, porque o pescador ele vai lá, vê, pô, cadê essa moeda? Quero ver na mão. Você envolve as pessoas. O evento não fica solto e exclusivo do colecionador de moeda. E criar as contrapartidas, como eu falei aqui. Lá na Invasoras, por exemplo, a gente fez no Museu do Cazuza, né? Que era da mãe dele, aquele casarão. A família. Da família do Cazuza. E nasceu ali. E aí ele peguei e falei, cara, não sai o selo do Cazuza, né? Moeda, medalha não tem, que eu saiba, né? Sai o selo. Corri atrás do selo, comprei do Lindolfo lá em Curitiba, expus os selos, doei o selo para o Museu do Cazuza. Doei as moedas do período que ele ficou na França. A gente tenta interagir com as características locais. Aqui é uma foto, isso aqui é no ar livre, eu dando palestra porque não cabia. Os caras falaram que ia levar 20 crianças, levaram 80. Na palestra que eu dei lá em Itaperuna, tá vendo? Até botei aqui, educação. São as crianças. Então eu dei palestra no meio da rua, na frente do hotel lá. Foi muito legal, assim, a interação com as crianças. A gente coloca música, apresentações culturais do lugar. Esse aqui é o Tupete, do Dudu Tupete, que é de Muriaé, que inclusive é do lado lá de Raposo. Colecionador de moeda. Ele falou, pô, toca, então você vai tocar pra gente lá. Às 6 horas a gente faz um happy hour. As palestras que acontecem. Essa palestra que eu dei em Itaperuna, Redemocratização Numismática, falando dos planos monetários, eu fiz porque lá tinha uma faculdade de História e eles queriam entender um pouco dessas mudanças dos planos monetários. E eu fiz 2 meses antes do evento, que era pra gente tentar trazer mais pessoas para o evento. Isso aqui em Paraty e a exposição que eu falei para vocês. Aqui é o vídeo, esse vídeo foi do RJTV, né, que é a Globo lá, falando sobre o evento. Dá uma olhada. É numismático?
Numismático. Eu não faço ideia. Tá vendo? Só a diversão e arte é cultura e eu conto para vocês o que é numismático. É um estudo histórico e artístico de moeda, cédulas e medalhas antigas. E o que mais tem aqui no sul do estado é gente que gosta desse estudo, não? É curioso, né? Tá vendo? Diversão e arte é cultura. Essa semana vai acontecer em Paraty o primeiro encontro numismático no Centro Histórico. Colecionadores de todo o Brasil participarão desse evento. O encontro marca o retorno das grandes eventos numismáticos no estado do Rio. Então, se você é colecionador ou admirador de história, vai gostar desse evento que é gratuito hoje e amanhã, de 9 às 6 da tarde, na Casa de Cultura de Paraty. A programação completa você encontra no g1.com.br/TV Newsul. Esse foi o evento que muita gente assistiu isso e foi de tarde lá. É um poder da mídia, né, de veicular. Acho que eu passei demais. Vamos voltar ali, Osvaldo, por favor? Tem o último slide. Só esperar um pouquinho. Ele volta? É o último slide. Eu acho que a mensagem que eu tinha para passar sobre a questão dos eventos era essa. Me coloco à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Me coloco à disposição para apoiá-los, né, em relação à organização de eventos e etc. Eu acho que a gente pode, dos eventos que acontecem, a gente pode usufruir muitas outras coisas durante os eventos. Então, acho que a oportunidade que a gente tem de reunir pessoas competentes nos seus temas e a gente divulgar mais isso, né? Trazer mais à tona essas pessoas e eles entenderem que isso não é só o comércio, né? Eu acho que tem alguma coisa envolvida atrás disso, a gente tem que deixar as coisas acontecendo. E eu deixei uma frase do Paulo Freire, né? Que a gente está, assim como qualquer ciência, a gente está em constante aprendizado. Então a gente cria e recria as ideias, né? E não é diferente de uma ciência, a numismática é assim também. E obrigado a todos pela atenção. Se tiver alguma dúvida, também estou à disposição para falar. Desculpe se eu falei rápido, mas eu estou preocupado com o tempo.